Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de SolidWorks. Nessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês os comandos básicos do programa, como que a gente faz alguns desenhos e uma primeira peça em 3D. Eu deixei esse trabalho aqui para vocês fazerem, né, de 4 questões, ok? São questões mais voltadas para desenho. Todas essas peças aqui podem ser peças que podemos considerar que foi um bloco usinado, tá? Então, nós podemos construir essas peças aqui de duas formas, ou fazendo um bloco sólido e ir desbastando para ficar dessa forma, ou ir construindo, adicionando cada uma dos elementos aqui que a gente tem dentro dessas figuras, tá? Eu vou fazer essa primeira aqui com vocês. Agora, vamos fazer esse desenho aqui. E depois disso, eu acredito que vocês vão ter condições de fazer os outros também, tá certo? Então, nesse primeiro desenho aqui, a gente já tem aqui todas as cotas direitinho, né, as dimensões, o que que a gente precisa fazer. E vamos lá para o SolidWorks. Aqui no SolidWorks, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo novo. Dentro de arquivo novo, a gente tem três opções. Temos a opção de peça, que é um elemento 3D individual. Temos a opção de montagem, que é quando a gente pega mais de uma peça e faz elas interagirem de forma estática ou de forma dinâmica, mas aí é uma montagem. E temos o desenho, que é a elaboração das pranchas para impressão. Hoje nós vamos fazer uma peça. Então, clica em peça e aperta OK. Ele já criou aqui para mim o meu ambiente de desenho. Aqui em cima nós temos algumas opções que a gente pode utilizar dentro do nosso esboço para criar as primeiras figuras e fazer adições nas faces dos sólidos que a gente vai trabalhar. Aqui nós temos alguns recursos tridimensionais. Notem que a maioria não está ativo no momento, porque nós não temos um substrato para aplicá-los. Então, quando a gente tiver algum elemento já feito aqui e voltar aqui em recursos, alguns desses recursos estarão habilitados. Quais? Aqueles que são possíveis de utilizar naquela peça. Se você está procurando um recurso e ele não está disponível, é porque a peça ou a face ou a aresta que você está trabalhando, que você está com ela selecionada, não vai pegar, não vai ser permitido fazer algum desses movimentos aqui, tá? Não vai ser permitido utilizar algum desses recursos, ok? Aqui na lateral, a gente tem a árvore do projeto, tá? Aqui nós temos os três planos principais para a gente fazer os nossos desenhos. Podemos aqui especificar o tipo de material do nosso objeto também, o que é importante para quando for fazer algum tipo de análise, como, por exemplo, análise de esforços ou análise de movimento, né? Também pode ser feito aqui no SolidWorks. Aqui nós temos propriedades dos elementos, né? Aqui temos um resumo das nossas configurações do elemento, né? Da peça. Aqui a gente vai ter uma aba para tolerância, e aqui a gente tem uma aba de aparência, que também pode ser acessado como atalho por aqui, tá? Alguns atributos podem ser acessados por aqui também. Então, vou deixar aqui na árvore de projeto. Aqui em cima, nós temos alguns elementos básicos para a gente fazer a manipulação do nosso ambiente de trabalho. Eu vou ter aqui o zoom em uma área específica, voltar para a vista anterior, famoso aí Ctrl Z, né? Se bem que o Ctrl Z seria desfazer. Aqui a gente estaria voltando para a vista anterior, né? A visão que a gente estava trabalhando antes. Aqui nós vamos ter a vista de seção, que é basicamente ela cria um corte dentro da nossa peça e mostra esse corte em detalhes, tá?
Aqui vamos ter também outro elemento de vistas, mas para anotações dinâmicas. Vamos ter aqui o ambiente para a gente navegar entre as vistas, o que é muito interessante você manipular essas vistas aqui, tá? Então aqui notem que a gente tem a vista frontal, superior, inferior, lateral esquerda, lateral direita e a posterior, que é a de trás, tá? Aqui nós também temos a opção de dividir janela e a gente pode colocar até 4 vistas lado a lado, o que pode ser interessante para você desenhar, você criar elementos que não estão visíveis em alguma das vistas, mas mantendo a referência, tá? Então é um elemento muito interessante aqui da gente utilizar também se a peça for muito grande ou se a montagem for muito complexa, tá? Aqui nós vamos ter algumas formas de visualização. Eu vou deixar aqui no sombreado com arestas, porque fica mais fácil de trabalhar. Eu gosto de deixar as arestas à mostra, porque assim eu sei onde inicia e onde termina cada pedaço do meu sólido. Mas em alguns computadores que talvez não rodem o SolidWorks tão facilmente, vocês podem colocar aqui só sombreado, que aí ele tira as arestas, né? Fica um pouco mais leve, ou pode trabalhar com algumas dessas vistas aqui, né? Dessas representações, perdão, que são também mais leves porque ela não trabalha com nenhum tipo de preenchimento, digamos assim, como é o sombreamento, tá? Aqui a gente vai ter uma área de exibição, certo? Onde a gente pode exibir elementos aqui dentro do nosso ambiente de trabalho. Eu não vou alterar isso aqui, vou deixar do jeito que está, porque para o que nós vamos fazer hoje é suficiente. Nós temos aqui o editar aparência, que vai permitir que a gente adicione texturas ou mude a cor do nosso elemento, olha só. Pode alterar aqui, mudar a cor, certo? E vamos ter aqui, deixar, e vamos ter aqui a parte de paisagem, tá? Que seria colocar o nosso elemento, nosso objeto em cima de um plano de fundo, para você poder, quem sabe, apresentar isso para algum cliente, né, em alguma situação que você precise mostrar o seu resultado, não deixar só a peça 3D solta no espaço, né? Se você quiser, você pode vir aqui e colocar algum plano de fundo desses, tá bom? E aqui nós vamos ter configurações de vista, né? A forma que nós estamos vendo. Eu também vou manter dessa forma aqui, tá? Que é o suficiente para o que nós vamos fazer hoje. Não vamos precisar trocar nenhum tipo de representação de vista. Então vamos lá fazer o nosso desenho 1. Para esse desenho aqui, nós vamos começar criando um retângulo de 175 por 90. Essa daqui é a vista frontal do desenho. Aqui nós temos a vista lateral e podemos ver também a vista superior, né? Aqui nessa representação. Então vamos começar fazendo aqui então um retângulo de 90 por 175. Então vamos clicar aqui no nosso plano superior. Vamos vir aqui no retângulo. Por padrão deve estar aí para vocês como retângulo de canto, mas nós vamos utilizar aqui o retângulo central. Cada um desses elementos de desenho aqui no esboço tem várias opções para você escolher, certo? Então, aqui no círculo nós vamos ter 2 opções, na SP-Line nós temos 4, e assim sucessivamente, né? Cada um aqui que tem a setinha vai ter múltiplas opções para a gente escolher. No caso do retângulo, vamos trabalhar aqui com o retângulo central. Coloquei aqui no nosso plano superior. Vamos desenhar aqui um retângulo de tamanho qualquer. Clica no centro, arrasta e solta. Aperta um ESC para sair da ferramenta de desenho. Vamos clicar aqui nessa dimensão e vamos alterar o tamanho da cota. Ficou aqui um tamanho aleatório. Vamos colocar 75, opa, perdão, 90, né? Que é essa dimensão aqui, ok? E vamos
colocar nessa daqui o tamanho de 175. Então, seleciona aqui a cota, 175, e tá aí o nosso retângulo de 90 por 175. Antes da gente dar um OK, nós vamos dar profundidade para esse retângulo. Vamos voltar aqui no desenho. Então aqui nós vamos ter 18 de altura nesse dente aqui, mas nós temos também um ressalto aqui para baixo, tá? Nós poderíamos criar essa peça tomando essa linha aqui como linha de base, mas aí nós iríamos ficar com uma distribuição em dois planos, digamos assim, né? Ficaria uma parte para cima, outra parte para baixo. Isso não é muito interessante de fazer. É melhor que a gente deixe ele todo partindo da base aqui, né? Como se esse lado aqui fosse a base. Então, nós vamos criar aqui um retângulo perdão, nós vamos dar altura para esse retângulo de 18, mais esse pedacinho aqui. E depois a gente vai vir e vai remover essas duas laterais aqui, que nós estamos vendo que é de 30 milímetros. Então, aqui vai ser 18, mais esse pedacinho, que é 6, né? Está marcado aqui a cota. Ele tanto é 6 em cima, desse lado aqui, como é 6 também aqui embaixo. Então, 18 mais 6, 24. Vamos ver aqui em recursos. Ressalto base extrudado. E notem aí o que eu falei para vocês, ó, já apareceu aqui um elemento que antes não estava disponível para a gente. Por quê? Porque a gente não tinha nenhuma face, nenhuma aresta, nenhum sólido selecionado. Agora que a gente tem aqui essa seleção do esboço desse retângulo, apareceram algumas opções extras, né? Como essa daqui. Então, vamos vir aqui para ressalto base extrudado. Vamos dizer aqui qual é o tamanho que eu quero dele. Vamos botar aqui 24 milímetros. E vamos apertar OK. Então tá aí, já criou o nosso sólido base, tá? Podemos navegar aqui pelas vistas, ó. Frontal, lateral esquerda, superior. Mas o que a gente vai fazer agora é fazer esse corte aqui de 30 de comprimento por 6 de profundidade. Então a gente vai fazer esse corte pegando como referência a vista inferior. Então, vamos aqui selecionar a vista inferior, clica na face que a gente quer alterar, vamos voltar aqui em esboço e vamos selecionar agora o retângulo de canto. Vamos clicar aqui nesse canto, descer até o outro lado, sem se preocupar muito aqui com essa dimensão, depois a gente altera. Como a gente tem que fazer dos dois lados, vou criar logo um outro aqui também. Ó, sem se preocupar muito com isso aqui, pode só soltar. Como a gente foi de uma aresta a outra, essa dimensão aqui já está ok, é o 175, mas precisamos ajustar essa dimensão aqui, que lá no nosso desenho é de 30 milímetros, tá? Então, ajustando aqui para 30 milímetros, ajustando o outro também para 30 milímetros, nós agora vamos fazer o corte de 6 de altura. Vou rotacionar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ver esse corte acontecendo, tá? Opa, olha só. Vamos voltar aqui em recursos e mais uma vez apareceram outras opções, como o corte extrudado, corte por revolução e nervura, tá? Na nossa situação aqui, nós vamos fazer um corte extrudado. Clicando nele, ele já vai colocar direto uma altura de 24, porque foi a última altura que a gente utilizou. Mas nós não queremos cortar 24 milímetros dessa peça, nós queremos cortar apenas 6. Então a gente vai clicar aqui no 6, pode dar um Enter ou pode clicar fora, e percebam que ele já fez um ajuste aqui, marcando em amarelo o que vai ser removido da peça, tá? Então a gente aperta aqui no verdinho, no OK,
e tá aí ele fez essa remoção aqui, tá? Se a gente clicar agora para ver a vista frontal, já dá para ver que tem o dentezinho aqui embaixo, como na figura, né? Dá para ver também que em cima a gente tem a mesma situação, com esse dentezinho aqui, né? E agora a gente vai fazer o inverso. A gente removeu aqui embaixo e agora a gente vai ter que acrescentar aqui em cima. Então nós vamos ter que acrescentar um retângulo de 6 de altura por 30 de comprimento, concêntrico à nossa peça, né? Ele tem que estar aqui centrado nessa aresta da face frontal. Então vamos vir para cá, vamos selecionar aqui a face que a gente quer editar com o esboço. Seleciona aqui esboço. A gente já tem essa marcação aqui, ó. Ele é simplesmente uma continuação aqui em cima. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em linha, vem até aqui na aresta superior, aí a gente sobe, ó, vou desenhar uma linha de tamanho qualquer, depois eu clico nela e digito o tamanho que eu de fato quero que ela tenha, que é 6. Posso fazer a mesma coisa aqui, soltar e depois editar, ou posso vir aqui e pegar essa referência, ó. Notem que está aparecendo ali um tracejadozinho de referência. Então, se a gente for subindo aqui bem devagarzinho, ele vai pegando os pontos que podem ser referência. Nesse caso agora ele está referenciando no ponto médio da linha que a gente desenhou ali do outro lado. Mas eu quero que ele faça uma linha paralela à nossa aresta superior aqui da face, né? Da face frontal. Então, desenhamos ali, podemos vir até aqui embaixo, pegou a marcação e depois a gente fecha, tá? Pronto. Na hora que a gente fecha o sólido, ele já cria aqui um retângulo fechado. Professor, beleza, dá para fazer assim. Mas esse é o único jeito de fazer? Não. Se a gente olhar aqui para o nosso desenho, dá para ver que isso aqui é um quadrado que tem 30 de base por 30 de altura. Essa é uma observação que muitas vezes você não consegue absorver de primeira. Então, o caminho mais fácil de visualizar é esse, tá? Mas o caminho mais fácil de fazer seria esse aqui, ó. Selecionado, já estamos no esboço. A gente vem aqui no retângulo de canto e eleva ele. É 30 por 30? Então a gente deixa aqui com 30 e deixa aqui. Opa, e deixa aqui com 30 também. Então pronto, ele já criou aqui o nosso sólido de 30 por 30. Nós podemos extrudar ele até o final porque nós não temos detalhe nenhum no meio, tá? Então essa seria a forma mais rápida, digamos assim, de fazer, mas ela pode ter problemas. Caso você já tenha feito aqui, por exemplo, esse furo. Ó, tem um furo aqui. Se você já tivesse feito o furo e criasse um quadrado como esse e mandasse extrudar 175 para dentro, ele ia cobrir o furo, tá bom? Então tem desenho, né? Sempre tem mais de uma forma de fazer. E aí vai depender do que vocês acham melhor. Eu prefiro trabalhar assim, porque eu tenho um controle melhor sobre o que é que eu estou fazendo e tenho a garantia de que eu não vou sobrepor algum comando que eu já dei antes, tá? Então vamos agora fazer a extrusão desse retângulo aqui. Então a gente vem em recursos, ressalto base, extrudado. A gente precisa fazer um ressalto de 175 nessa direção aqui para dentro, né? Então, vou colocar logo aqui 175 unidades e vou rotacionar aqui para a gente ver que ele não pegou para dentro. Ele está colocando para fora aqui, né? Que seria a parte frontal, ele estaria saindo aqui da nossa vista frontal. Isso aqui, pessoal, nem pode, nem dá para fazer, nem dá para fechar. Por quê? Porque se vocês olharem aqui, os dois sólidos estão unidos apenas por uma aresta. E quando é dessa forma, o SolidWorks não deixa a gente criar, porque ele entende que isso aqui é uma inconsistência, que esses sólidos não podem ser unidos apenas por uma aresta.
E aí, como é que a gente resolve? A gente tem um botãozinho bem aqui, ó, de inverter, tá? Então a gente vai clicar nele aqui, inverter direção e pronto. Jogamos agora para o sentido oposto e ele já alinhou total até aqui, ó. Já alinhou total aqui na aresta da vista posterior, né? Na vista de trás, tá? Então a gente clicando aqui, OK, ele agora cria esse elemento, fazendo como se fosse aí uma soldagem, né? Agora é tudo um elemento só, como se sempre tivesse sido, ok? Vou voltar aqui para a nossa vista frontal e vamos voltar para o desenho. Então pronto, fizemos aí a nossa estrutura básica, digamos assim. E agora vamos fazer esse corte aqui. Por que é que vamos fazer o corte e não o furo? Não há nenhuma indicação aqui atrás que esse furo é passante até o final da peça. Tá? Como foi dado para a gente só essa representação aqui 3D, né? A gente não tem as vistas superior, lateral esquerda, frontal, nenhuma das outras, para que a gente possa se basear e ter certeza de que esse furo aqui seria passante até o final. Então, nós não vamos considerar ele passante até o final, nós vamos considerar ele passando só esse pedacinho aqui, tá? Então, vamos agora fazer esse rasgo antes de fazer esse furo, certo? Para fazer esse rasgo aqui na peça, nós vamos selecionar uma face, que vai ser essa face aqui, e vamos traçar a referência de 17 milímetros a partir da aresta inferior até aqui, e vamos ter que calcular aqui qual vai ser essa distância, tá? A gente sabe que o total é 90 e que a gente tem 48 aqui de comprimento. Sabemos também que esse lado vai ser igual a esse lado aqui, porque ela está centrada na peça, né? Então, vamos fazer aqui essa conta. 90 menos 48, sobrou 42, né? Dos dois lados, somando, mas eles são iguais. Então, a gente vai ter que dividir por 2. Então, aqui ela está a 21 milímetros dessa aresta esquerda e a 17 milímetros dessa aresta inferior. Então, vamos lá no sólido, vamos voltar aqui. Vou pegar essa face aqui, esboço, linha, vou criar 17 para cima. Eu tô clicando aqui, né, com o mouse, mas vocês também podem usar os atalhos, tá? O atalho L é para a gente criar linha. Então, se a gente clica L, opa, é porque ele está selecionado aqui ainda. Se a gente clica aqui um L, ele já vai direto aí para o comando linha. Então, vamos aqui para o lado, solta e altera a dimensão, que é 21. Ok? Então, está aqui marcado o início do nosso rasgo. Esse rasgo, ele tem 48 de comprimento e está marcado aqui a profundidade dele, né? A profundidade dele dentro dessa face, e vai ser 12. Então, vai ser 48 por 12. Então, agora a gente vai criar um retângulo de canto, um tamanho qualquer, e depois a gente edita. Clica aqui na aresta que precisa ser 12. E agora clica aqui na aresta que precisa ser 48. E agora eu posso deletar esse elemento e posso deletar esse elemento também, que eles não são mais úteis para a gente. Então, como a gente selecionou essa vista aqui, esse rasgo, esse retângulo que vai gerar o nosso rasgo, está desenhado lá, tá? Vamos agora fazer corte. Então, a gente vem aqui em corte extrudado. Podemos deixar 175? Podemos, não tem problema. Por quê? Porque aqui para baixo não tem nada. Então, não vai ter perigo de eu cortar o que eu não devo. O mínimo que a gente tem que deixar seria 24, né? Que seria a altura
até o final da peça aqui, ó. Então, tá aí já marcado de amarelo a parte que ele vai cortar. Ok? Se eu der aqui um OK, ele vai fazer o corte. Cortou. Mas ele não cortou tudo. Ele não cortou essa parte de cima. Por quê? Porque o nosso corte, quando a gente faz, ele tem uma direção. E ele ali estava apontando para a direção inferior, né? Enquanto a extrusão, ela sempre vai apontar para a direção positiva. Por exemplo, se eu fiz aqui o desenho em cima dessa face, a direção positiva, a orientação positiva dela é para fora aqui, ó, para cima. Então, se eu tivesse utilizado o comando de extrusão, ele teria extrudado para esse lado. Como eu usei o comando de corte, o corte ele sempre vai ser no sentido inverso ao sentido da peça, né? Ao sentido da face que eu estou trabalhando. Então, ele cortou aqui para dentro, tá? Só que não era isso que a gente queria. A gente queria cortar tudo. Tem uma forma mais bruta de fazer isso, que às vezes pode ser útil. Ah, esqueci de fazer o corte total. Então você pode vir aqui e selecionar essa face por dentro, criar aqui um retângulo de canto e depois fazer o corte extrudado. Dá um OK. Pronto, foi feito aí o nosso corte extrudado, tá? Mas essa é uma forma de fazer que leva mais etapas, né? Que dá mais trabalho de ser feito. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Voltar aqui as vistas para ficar na mesma visualização que estava antes. Opa, deixar assim, tá bom. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou apertar aqui um Ctrl Z para ele desfazer esse corte que eu fiz. Vou fazer outro Ctrl Z aqui até ele não fazer mais o corte, tá? Voltamos aqui só para o esboço do retângulo que vai cortar. Vamos de novo fazer o corte. Seleciona o retângulo, corte extrudado. Só que dessa vez a gente vai utilizar esse comando aqui, ó, de direção 2. E aí quando a gente seleciona a direção 2, percebam que ele já apareceu o corte na direção oposta com a mesma profundidade que a gente marcou em cima. Mas se a gente quiser, a gente não precisa usar a mesma profundidade. Nós temos aí a opção de deixar uma profundidade diferente. A gente não precisa cortar os 24. Aqui a gente só precisa cortar os 6. Professor, se eu deixar o 24, vai ter problema? Não, não vai, porque não tem nada para cá. Não tem perigo da gente cortar o que não deve. Mas o ideal é a gente sempre trabalhar na régua, digamos assim, né? Trabalhar com as dimensões corretas do que a gente quer fazer. Então tá aí o 6 para cima. Se vocês olharem, está alinhado aqui com essa face de cima. Assim como o de baixo também está alinhado aqui. E na hora que eu apertar OK para fechar, ele vai criar o corte completo em um comando só, tá bom? Então essa é a melhor forma de fazer, embora, lembrando, desenho é da cabeça de cada um. Se você, né, esqueceu de fazer o corte completo, você pode ir lá e fazer o corte só do pedacinho que faltou, tá bom? Só que isso não é muito interessante porque isso vai acabar gerando mais elementos aqui, tá? Vai ficar uma árvore um pouco maior. Notem que o SolidWorks ele deixa salvo aqui tudo que a gente fez, ó. Então, se eu fiz uma extrusão, ele deixa salvo aqui no meu histórico, né? Na minha árvore de projeto, ele cria um histórico aqui embaixo. Então, tudo que a gente fez, cada comando que a gente deu, né? Olha ali o outro corte de baixo, ó. Ele sempre vai deixar aqui. E a gente pode, inclusive, voltar, revisar se for o caso, tá? Então, vamos voltar para cá, para nossa peça. E vamos continuar a fazer o nosso desenho aqui. Aqui a gente tem uma base, né, um ressalto aqui, que ele tem 83 milímetros de comprimento e ele vai de uma face a outra, né, da face lateral esquerda para a face lateral direita. Então, ele vai ter 90 de comprimento. Esse desenho aqui teria sido mais fácil de fazer antes do rasgo. Por quê? Porque ele está no centro
né? Ele está alinhado aqui com o centro da peça. Então, a gente poderia simplesmente vir aqui, selecionar essa parte aqui de cima e utilizar o centro. Só que agora, ele não vai mais pegar o centro daqui até aqui. Ele vai pegar só até aqui porque eu já cortei. Então, o elemento agora é esse. O elemento não é mais esse pedaço, mais esse pedaço. Tá? Então, na hora que eu clicar neste elemento aqui, se eu vier aqui com o retângulo central, é porque está desmarcada aqui a opção. Mas ele deveria pegar aqui o centro dessa peça, né? Porque eu não botei nenhuma referência. Então, se eu vier aqui, ó, o centro da peça, tá? Então, seria aqui o centro dessa peça aqui, que é o que ele marca para mim, tá bom? Como eu criei esse desenho já centralizado na vista superior, a gente tem aqui a marcação dos eixos. Então, a gente acaba podendo utilizar também essa marcação aqui para fazer o nosso retângulo lá, ó. Então, a gente vai ter aqui 90, perdão, aqui é 83 e aqui 90. Vejam aí que ele está em cima daquela face que a gente selecionou, tá certo? Professor, eu não quero fazer assim. Eu quero fazer alinhando pela face de baixo, igual a gente estava fazendo. Posso? Pode. Vou desfazer isso aqui, depois a gente volta e faz assim. Mas como é que eu faria se fosse alinhando por essa face aqui? Então, a gente sabe que ele tem 83 total e sabe que a face completa tem 175. Então, a gente vai voltar aqui na calculadora. 175 menos 83, sobrou 92, que é o somatório desse pedaço mais esse pedaço. Eles são iguais e eles são 2, então vamos dividir por 2. E aí ficou 46. Então, do vértice inferior aqui, né, a gente vai subir 46, subir uma linha de 46. Então, clicou aqui, sobe uma linha, ajusta o tamanho dela para 46. E aqui a gente pode criar um retângulo de canto que vai ter 90, opa, perdão, aqui é 83 de altura por 90 de comprimento. Eu fiz assim um retângulo bem exagerado para que a gente pratique essa alteração das arestas. Mas se eu quisesse, eu poderia também ter criado aqui um retângulo terminando aqui, que é uma referência que a gente tem e já sabemos que aquele lado ali, né, tanto essa base como a altura, vai ficar com um comprimento de x igual a 90. Aí a gente vem e altera só esse comprimento aqui para 83, certo? Delete aqui essa linhazinha que não vai precisar. E agora a gente pode vir fazer um ressalto de 6 milímetros. Ok? Tá aí a nossa base. Vamos fazer também da outra forma, se baseando pela... Vou descartar alterações. Por essa face aqui, tá? Professor, ficou lá ainda o desenho. É só clicar nele e deletar. Tá? E deleta aí esse esboço. Vamos agora fazer por cima, que é o desenho que a gente fez inicialmente. Então, clica ali, esboço, retângulo central. Vamos vir aqui no centro da peça. Lembrando que isso aqui só dá certo de fazer porque eu deixei a minha peça, desde o começo, centrada com a referência do plano superior, tá? Então, vou vir aqui, ó, ele também pode pegar aqui a referência do 90, tá? Vou deixar aí 90 e depois vou alterar aqui para 83. Tá aí, já criou o nosso retângulo centrado e vamos agora fazer a extrusão dele. Ressalto base extrudado de 6. Professor, ele não está para o lado certo, né? Ó, ele está fazendo para cima. É a mesma situação do corte. A gente tem a possibilidade de fazer direção 2, mas aí se fizer direção 2, ele vai criar essa daqui que já está, que não deveria, e vai criar outra embaixo. Eu só quero que ele crie embaixo, eu quero que ele inverta o sentido dessa seta aqui, ó. Certo? Opa, meu filho, deixa isso aí mesmo. Eu quero que ele inverta o sentido dessa seta. Então a gente vai vir aqui e vai clicar em
inverter direção. Ok? Então, inverteu a direção. Aperto OK aqui. E ele criou aqui o nosso retângulo. Tá? Eu acabei nem fazendo furo aqui, né? Passei direto do furo. Vamos fazer esse furo agora. Então, voltando aqui para a peça, a gente já tem o corpo principal da peça. E vamos agora fazer esse furo aí de 20 de diâmetro, 20 milímetros de diâmetro. A gente sabe que aqui é um quadrado de 30 por 30. Então, eu vou traçar aqui uma reta, só para a gente pegar a referência do centro desse quadrado, e vou traçar um círculo. Mesmo conceito, coloco aqui o círculo do tamanho que eu quiser, e depois eu altero. Notem que aqui ele não altera o diâmetro, ele altera o raio. Se o nosso diâmetro é 20, então o nosso raio é 10. Vou deletar aqui essa linha de referência. E agora eu vou fazer esse corte aqui, que precisa ser de uma profundidade, vamos olhar no desenho, de 17, ó, que é o tamanho desse ressalto aqui, né? A profundidade dele. Então vamos ter que fazer o furo de 17 milímetros de profundidade. Corte extrudado, altera para 17. Se a gente vier aqui e rotacionar a peça, dá para ver que ele faceou aqui, né? Ó. Está marcada uma projeção do furo na face interna. E vamos apertar OK. Então tá lá, criou o nosso furo bem direitinho aqui, tá bom? A peça já está quase toda pronta. E o que nós vamos fazer agora é criar esse elemento de cima, tá? Esse ressalto aqui de cima. Esse ressalto aqui, ele vai ter 30 milímetros de altura. E ao que a gente pode ver pelo desenho, ele está alinhado tanto aqui na lateral esquerda, quanto na lateral direita, quanto aparentemente também está alinhado aqui com esse ressalto aqui de trás, tá bom? Então vamos lá criar esse elemento aqui primeiro. Vamos selecionar a face, que a gente vai alterar. Eu posso vir aqui e colocar direto vista superior, mas vocês já devem ter percebido que na hora que eu clico no esboço, e clico, por exemplo, aqui em retângulo, né? Eu vou clicar uma reta primeiro. Ele já faz ali o posicionamento da peça para que a gente possa desenhar em cima da vista que a gente, da face que a gente selecionou, tá? Então, voltando aqui, ó, ele tem 45 de profundidade, né? Então, vamos colocar uma linha daqui para cá e depois uma outra linha daqui para cá com 45 de tamanho, certo? Ele vai ficar desse tamanho aqui, ok? Voltando aqui, ele vai ter 90 no total. Então a gente até pode, nem precisaríamos ter feito isso, né? Poderíamos só vir aqui, retângulo de canto, e criado aqui um retângulo de 45 de altura por 90 de comprimento, certo? Então tá aqui esse retângulo e agora a gente vai arredondar os lados dele. Voltando aqui na figura, nós vamos ver que ele é um semicírculo completo, né? Então, sendo um semicírculo completo, ele vai ter um diâmetro que vai ser igual a 45. Então, a gente pode vir aqui. Se o diâmetro dele é 45, 45 dividido por 2 dá 22,5. E podemos criar um círculo a partir desse elemento. Mas eu não quero o círculo completo. Então eu posso vir aqui e aparar o que eu não preciso. Nesse comando aqui, aparar entidades, que é o famoso trim.
para quem trabalha com softwares CAD em inglês. Então a gente seleciona aqui e ele vai cortar todos os elementos que estiverem delimitados por 2 pontos aqui, né? Então no caso seria esse lado de cá, tá certo? Professor, tem que fazer a mesma coisa do outro lado? Tem. Só que você também pode usar um outro comando, que é o comando de espelhar entidades. Então a gente clica aqui na entidade que a gente quer espelhar, clica em espelhar entidades e ele vai pedir aqui a referência. Só que a gente não traçou nenhuma referência. Então, para usar esse comando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar uma referência aqui. Seleciona ele, espelhar entidades, selecionar a referência, aí ele já faz lá o translado, né? Ele copia, tá vendo aqui que ele está marcado copiar. Se eu desselecionar o copiar, ele vai deletar o de trás, tá? Eu vou fazer, ó, deletou, certo? Espelhar entidades com relação a essa linha de centro. E se eu mantiver o copiar, ele mantém a antiga também, tá? Essa daqui é uma forma de fazer isso, mas a gente também pode utilizar o fillet, né? Que seria aqui o filete em português, né? Então a gente tem aqui, ó, filete, esboçar filete ou esboçar chanfro na mesma ferramenta. Então vamos clicar aqui em esboçar filete. O raio dele a gente já viu que é 22,5. Aí a gente seleciona os 2 elementos aqui para fazer o filete, tá? Se a gente selecionar mais elementos, ele não vai deixar. Ele só vai fazer um filete por vez. Para desselecionar é só clicar de novo no mesmo canto, tá bom? Então, a gente pode clicar aqui para fazer esse filete, ó. A vantagem é que ele, além de desenhar, ele já cortou as partes do retângulo, certo? E agora a gente pode vir e fazer ele novamente aqui, ó. Professor, não está dando certo. Por que que não está dando certo? Opa, vamos fechar tudo e vamos fazer de novo. Seleciona aqui, filete, seleciona aqui. Professor, não está dando certo, continua não dando certo. Por que que ele não dá certo? Porque a gente já tem aqui, ó, um elemento que foi feito um filete que não tem mais nenhuma linha reta. Se ele fizer esse filete aqui, ele vai ficar amarrado em um ponto. E ele não faz isso. O software não permite fazer isso, tá? E aí, o que é que a gente faz? Podemos utilizar mais uma vez o comando espelhar entidades. Clica aqui na entidade que eu quero espelhar. Clico aqui na referência. Opa, né? E aí ele cria aqui o espelhamento, tá? Então, professor, por que é que você está fazendo assim? Eu estou só querendo mostrar para vocês que tem várias possibilidades de fazer a mesma coisa. Tem várias formas de fazer o mesmo desenho. Algumas vão ser mais rápidas do que outras, outras vão ser menos trabalhosas, mas isso aí vai depender de vocês, vai depender de como vocês preferem fazer, tá? Fazer filete, eu particularmente gosto de fazer mais quando é já o sólido em 3D, quando a figura já está extrudada. Quando a gente está trabalhando assim no esboço, aí eu prefiro trabalhar com as construções básicas da geometria, né? Criar, por exemplo, como a gente fez aqui, um círculo e cortar no meio, tá certo? Vou deixar aqui dessa forma para a gente não fazer mais nenhum comando aqui. E vou vir em aparar entidades e vou sair cortando aqui tudo que é inútil para mim, né? O segmento de esboço aparado tem um ponto médio ou uma relação de interseção de comprimento igual ou polilinha equidistante. Aparar o segmento excluirá a relação. Deseja continuar? Sim. O SolidWorks ele faz relação em todos os elementos que a gente tem. Então, quando a gente altera um, ele pode acabar alterando o outro também. Essas relações vão ficar um pouco mais claras quando a gente estiver vendo, na próxima aula que eu vou gravar, a parte de montagem, tá? Mas tudo que a gente faz aqui, se a gente faz uma linha, se a gente faz uma extrusão, se a gente faz um corte, tudo ele cria uma relação e tudo ele guarda
aqui no nossa árvore do projeto, tá certo? Então, vou cortar aqui também, vou cortar aqui também. Esse aqui eu também não preciso mais. E tá aí o esboço do nosso ressalto, né? Voltando aqui, ele tem 30 de altura e depois ele vai ter um rebaixo aqui, né, de profundidade 10. Então vamos primeiro criar ele todo com 30 e depois a gente faz esse corte aqui. Professor, eu poderia fazer de outra forma? Eu poderia criar até aqui, por exemplo, até 20 e depois criar essa parte por fora? Pode, não tem problema. Tem alguma forma de eu criar tudo ao mesmo tempo? Criar essa de 20 e essa de 30 ao mesmo tempo? Aí não tem, porque a gente vai dar o comando de extrudar e para esse comando a gente tem que dizer qual é a altura que ele vai extrudar, né? E não tem como a gente colocar duas alturas diferentes aqui, tá? Então vamos fazer com a altura de 30, depois a gente faz o corte. É bom que a gente já trabalha mais uma ferramenta que é o offset. Então voltando para cá, recursos, ressalto base extrudado, 30. Ok? Tá aí criado a nossa parte superior do desenho. E agora vamos fazer aquele corte lá. Para fazer o corte, eu vou precisar delimitar aquela área. E ele está me dizendo aqui que essa parte interna tem 30 de profundidade aqui, né? Perdão, não vou chamar profundidade, senão vai dar conflito. Então ele tem 30 de altura. Se a gente pegar aqui como referência o plano superior, ele teria 30 de altura aqui, enquanto o de fora tem 40 de altura, né? 45, perdão. 45 por fora, 30 por dentro. Então nós vamos criar o mesmo desenho do contorno por fora e vamos fazer um offset de 7,5 para dentro. Por que de 7,5? Porque o offset ele vai criar uma outra estrutura, uma outra linha, um outro conjunto de linhas distante um determinado valor que eu vou informar. E como aqui eu tenho 45 por fora e 30 por dentro, a diferença vai dar quanto? 15. Só que esse 15 está distribuído igualmente de um lado e de outro. Então, 15 dividido por 2, 7,5. Então, vamos aqui criar primeiro o nosso contorno por fora para fazer o offset. Selecionei aqui a ferramenta de desenho de círculo. Venho aqui na aresta, né, que a gente já desenhou e extrudou e etc. E ela vai marcar para mim o centro dessa aresta que é circular. Notem que eu não estou apertando nenhum botão, eu apenas cliquei não, eu apenas passei o mouse por cima e ele já mostrou para mim aqui a referência. Então eu venho aqui, ó, clico no centro e arrasto até aqui, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui, só que aqui vocês já percebem que são dois elementos diferentes. Por quê? Porque a gente fez o filete e depois a gente espelhou ele, diferente do que a gente tinha feito aqui, que a gente fez um círculo completo e depois cortou ele. Tá? Então aqui a gente ficou com dois pedaços, digamos assim, enquanto aqui ele ficou completinho. Mas de uma forma ou de outra, passou o mouse por cima, ele mostra o centro. Clico aqui no centro, arrasto lá até o final. Agora a gente pode vir aqui em linha e ligar esses elementos aqui. Vamos aparar o que a gente não vai usar. Certo? E vamos agora utilizar o offset de entidades. Então, a gente vai clicar aqui, clicamos por dentro e não deu certo. Por quê? Porque o offset ele vai fazer das linhas, ele não vai fazer da área. Tá? Então, aperta um ESC, offset, e aí a gente seleciona aqui uma linha. Pode ser qualquer uma das linhas, porque a gente fez um sólido que está fechado. Então, ele vai entender como sólido fechado e vai fazer o offset de todo o sólido, né, de todo esse fechamento. Aqui ele já está marcando 10,
milímetros, mas eu quero 7,5. E ele está fazendo a extrusão para fora, mas eu não quero para fora, eu quero para dentro. Então eu venho aqui e clico em inverter. Ok, ele criou aqui o nosso elemento, né? Aqui a cota de 7,5, podemos deletar, não vai ser útil para nada nesse momento. Clica no sólido de dentro, recursos, corte extrudado, 10 milímetros. Então pronto, já fizemos aí o nosso corte. Professor, só dá para fazer dessa forma? Não, tem uma forma que é ainda mais fácil, que não precisava nem usar o offset. Vamos fazer dessa forma agora. Dá um Ctrl Z em tudo aqui. E por que foi que você fez assim? Que era para vocês verem o uso do offset, né? Mas a gente pode vir aqui, ó, selecionar o círculo, passa o mouse por cima da aresta, vem aqui no centro, desenha um círculo de tamanho qualquer. A gente sabe que aqui dentro vai ter um diâmetro de 30, então a gente vai clicar nesse círculo e colocar o raio de 15. Podemos fazer a mesma coisa para o lado de cá, né? Ó, vou vir aqui no círculo, ela passa o mouse em cima da aresta, vai no centro, desenha aí um círculo de tamanho qualquer, vem no raio dele, aperta 15. E depois a gente completa. Bem mais rápido, né? Bem mais fácil também. Lembrando, eu fiz daquela outra forma para que a gente pudesse ver a utilização do comando offset. Apaguei aqui o que eu não vou precisar. Recursos, corte extrudado, 10 milímetros, ok. Tá bom? Então tá aí a peça número 1 que vocês precisam fazer, tá? Essa peça aqui. Aproveitando que a gente está por aqui, vamos fazer também esse segundo desenho aqui. Ah, professor, então você vai fazer tudo. Não, eu passei para vocês 4 sólidos para vocês fazerem os desenhos, só que os 2 primeiros a gente vai fazer junto. Então a gente já fez o primeiro, vamos fazer o segundo agora. Vocês vão me entregar os 4 desenhos do mesmo jeito, só que os 2 primeiros vocês têm aí um guia, que é esse vídeo, para poder executar, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um arquivo novo, peça, ok, tá? Então ele já criou aqui o nosso ambiente de trabalho novo. Nós não podemos mais ver nada do histórico, porque aquele é o histórico de desenho da outra peça. Então ele criou aqui um arquivo todo em branco para a gente. E vamos dar uma olhadinha nessa peça aqui, como é que a gente vai fazer ela. Ela nasce aqui da base com uma dimensão externa de 34 por 48. E quando chega aqui em cima, ela tem uns ressaltos para o lado, que já vai aumentar a dimensão para 40. Então, vamos começar fazendo aqui um retângulo de 34 por 48, que vai ter 5 de altura, tá? Então vamos lá, plano superior, esboço, retângulo central, criar aqui um retângulo qualquer e alterar as dimensões. 34 por 48, ressalto base extrudado de 5, certo? Vamos agora fazer esse chanfro aqui. Vamos primeiro ver qual é o tamanho desse chanfro, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, 34 menos 18, sobrou 16 para dividir desse lado e desse lado aqui. Então 16 dividido por 2, essa lateral aqui vai ser 8, ok? Só que isso não garante necessariamente que a outra lateral também vá ser 8. Então vamos medir aqui quanto que seria esse tamanho aqui. Nós temos o total aqui que é 48,
menos 12 dessa dimensão, menos 26 dessa dimensão. Então, a gente vê aqui que ele já é 10, ele não é 8, né? Então, a gente vai ter aqui 8 de um lado, no corte, e 10 do outro, tá bom? Vamos voltar lá na nossa peça. E aí, aqui a gente pode usar a ferramenta de chanfro, né? Filete, chanfro. Então, clicando aqui no chanfro, ele já vai dar para a gente uma dimensão, que olha só aqui, está marcado, né? A dimensãozinha D da lateral e vai dar o ângulo de inclinação. Só que esse ângulo de inclinação vai fazer as duas dimensões serem iguais. Não necessariamente eu quero que essas dimensões sejam iguais, então eu posso aumentar ou diminuir essa dimensão aqui do chanfro. E aí, para a gente ficar com 8 na frente e, 10 para a profundidade, a gente teria que fazer umas continhas aqui que podem até ser meio chatas, né, na hora de fazer rapidamente. Então, não vamos utilizar a ferramenta chanfro. Vamos fazer diferente. Vamos aqui selecionar a vista superior. Vamos entrar em esboço. E vamos criar o retângulozinho aqui para cortar. Aqui vai ser 8. Aqui vai ser 10. E a gente cria uma terceira reta para fechar ele aqui, ó. Fechou. Como eu vou ter que fazer dos dois lados, vou traçar aqui uma linha de referência no centro. Vou selecionar esse objeto e vou clicar em espelhar entidades em relação a essa linha que eu criei de referência. Vou manter selecionado o copiar, apertar OK e vou apagar a linha de referência. Então, criei aí já os dois pedacinhos que eu vou cortar. Só para a gente ter certeza se deu tudo certo, daqui para cá tá dando quanto? 18, ó. Tá vendo ali a marcação? 18, certo? Então tá do tamanho certo que a gente precisa. Recurso, corte extrudado, 5 milímetros. OK. Então tá feito aí já esse chanfro aqui nas laterais. Vamos fazer agora esse círculo. São dois círculos, né? A gente vai ter um maior de diâmetro de 16 e um menor de diâmetro de 8. A profundidade aqui é de 3 e esse outro de 8 aparentemente está passante. Então teria aí uma profundidade de 2, que é o que falta para completar os 5 da nossa altura. Vamos voltar para lá. E esse círculo ele está alinhado aqui, ó. Está alinhado com essa aresta do chanfro, tá? Então vamos voltar para lá. Vamos primeiro criar uma linha que vai aqui de um ponto a outro das arestas do chanfro. E vamos criar o círculo dentro, bem no meio. Vou colocar qualquer dimensão e vou colocar aqui o raio de 8 para ele ficar com diâmetro de 16. Agora eu vou fazer o corte extrudado de 3 milímetros. Certo? Está feito aí o primeiro círculo. E o segundo a gente vai fazer nessa face rebaixada. Vamos criar aqui um círculo concêntrico ao círculo externo. Seleciona ele e agora a dimensão é 4 de raio, para ele ficar com 8 de diâmetro. Recursos, corte extrudado, pode deixar o 3, não tem problema. E pronto, está feito aí esse cortezinho dos dois círculos, tá? Dos dois furos aí. Então agora vamos aqui para trás e a gente vai ter uma distância de 12. Depois dessa distância de 12, a gente vai ficar aqui com 26 de comprimento, né, de profundidade aqui, com 40, né, de largura, tá? Então, vamos primeiro traçar aqui esse 12 para cá. Daqui para cá, 12. E agora a gente vai ter 40 por
26. Tem mais de uma forma da gente fazer isso. Nós podemos criar o sólido completo e depois ir fazendo os rasgos. Ou podemos também já criar nessa altura aqui, é, com essa entrada que ele está fazendo aqui, que é de 20, certo? Então vamos fazer assim, já com a entradazinha de 20. E aqui ele está dizendo que tem 10 nessa dimensão. Então seria 26 menos 10. Ele tem 13 aqui para dentro. Então seria um retângulo aí de 20 por 13 para dentro, tá? Vamos desenhar aí essa peça. Então, bem para cá, no centro. E aí, como ele tem 13 até aqui, opa, perdão que eu acho que eu acabei pegando. Não, tá certo, o 12 é a referência aí mesmo. É. Então, vamos voltar aqui, que vai ser 13. Vamos ver se sobrou os 10 que ele disse que tem. Sobrou 13, vamos ver se está certo. Ó, era para ter sobrado 10. Não era para ter sobrado 13. Perdão, é porque é 26 menos 10 dá 16 e não 13. Então, esse tamanho aqui tem que ser 16. Vamos selecionar aqui o retângulo central, clicar no meio dessa reta. Vou deletar isso aqui que a gente não precisa mais. Essa aqui também vamos deletar. E aí, essa altura aqui vai ser 16. Droga, ele pegou, acabou criando. Pronto, vou arrastar ele daqui para cá, que também dá certo. Clica nele. Aqui no meio. Não deu certo. Então, vamos botar 16 aqui mesmo. E aí, ele já foi na referência. Não sei porque aqui da outra vez ele estava deslocando. Mas, enfim. Feito aí aqui 16. Essa dimensão aqui é 20. Então, vou deletar aqui. E a gente já tem esse pedaço aqui desenhado, tá? Vamos completar nas laterais. E depois vamos fechar por fora. E vamos subir essa altura aqui, que é 3, ó. Daqui para cá é 3. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Fechou até aqui. 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 E aqui. Ressalto base extrudado. Vamos selecionar essa parte aqui de fora. E vamos deixar o 3 marcado aqui. E OK. Então já foi feito aqui esse ressalto, tá? Para a parte de cima, agora a gente vai ter uma lateral aqui que ele vai estar saindo 40, que é essa parte externa, menos 34. Então, 40 menos 34. E esse valor ele é dividido pelos dois lados. Então, 3 milímetros para cá. Opa, perdão. E 3 milímetros para cá. Certo? Então, vamos lá fazer um retângulo que tenha essa saída lateral. E depois nós vamos subir ele de 10. Certo? Então, vamos aqui. Superior. Até aqui está dando 7, né? Então, ele seria 10 no total. A mesma coisa para cá. 10 no total. Vai até lá embaixo. Ou, quer dizer, até lá no fundo. Completa aqui. E agora a gente vai fazer um ressalto base extrudado. Opa, não fechei, né? Eu só cliquei a parte de fora. Então, a gente vai ter que fechar ele aqui, ó. Ressalto base extrudado de 10. Vamos criar aí esse ressalto com 10.
ok? Voltando para cá. Agora vamos fazer esses chanfros aqui na lateral. Ele está me dizendo aqui que a altura desse dente tem 2. Opa, eu acho que eu acabei botando demais, né? O 10 é no total. Então essa parte aqui de cima seria só 7, porque eu já subi 3. Vamos voltar lá, desfazer. Clica novamente aqui, recursos, ressalto base extrudado e não é 10, é 7. Agora está um pouquinho mais coerente, né? Voltando lá na figura, a gente vai ter aqui um dente de 2. E vamos ver se ele está dando alguma outra indicação. Ó, ele está dando aqui, ó. Não, mas é até ali que é 15. Ele não está dando nenhuma outra indicação da entrada aqui do chanfro. Ele só deu aqui a altura desse ressalto aqui, que é 2. Mas como é que a gente pode saber disso? A gente tem 15 aqui, que vai se repetir para o outro lado, e tem 10 no meio. Então seria 15 mais 15, 30, mais 10, 40, né? Tá o total. Aqui 20. Ali no meio é 10. Esse ressalto aqui também é 3. Aqui é 10. Ele não deu nenhuma especificação de que isso aqui seria diferente, como foi o caso daqui, né? Que a gente tem como descobrir que um lado é 8, o outro lado é 10. Então, se ele não deu nenhuma indicação, podemos considerar que isso aqui é um chanfro a 45 graus. E aí a gente já subiu 3, a gente tem que subir mais 2 e fica sobrando então 10 menos 2 menos 3, 5. Então vamos fazer aqui um chanfro a 45 graus com D igual a 5. Então clicando aqui, vamos aqui em chanfro, clicar aqui nas duas arestas que eu quero fazer o chanfro e vamos colocar a dimensão de 5. Tá feito aí o nosso chanfro que vai até o final com 5 de lado, né? E 45 de inclinação. Agora, vamos fazer esse pedacinho aqui, ó. Ele está subindo 5 de altura e tem 10 de comprimento. Então, vamos voltar lá. Vamos pegar bem aqui no centro. Ele tem 10 de comprimento, né? Então, ele tem 5 para um lado. Vou deixar aqui. 5. E ele tem 5 de altura. Então, a gente sobe aqui mais 5. Vou botar 5 aqui para o outro lado também. E vou subir mais 5. É isso? É isso mesmo. 5 de altura, 10 aqui, tá? Agora, vamos fazer essa profundidade aqui de 5. Só que no total tem 10, né? Então, eu posso criar até o 10 e depois vir fazer um corte. Mas isso vai dar mais trabalho. O que seria mais fácil aqui de fazer seria fazer esse mesmo desenho, só que do lado de lá, né? Então, vamos apagar isso aqui. Vamos para a vista posterior. Como ele está lá bem no centro, né? Então vai ser 5 para um lado. 5 para cima. Para cá a gente vai ter 10. Depois 5 para baixo aqui. E aqui ele está me dando profundidade de 5, né? Então vamos lá. Para recurso, ressalto base extrudado, 5 milímetros.
e vamos precisar inverter a orientação. Então, inverteu aqui, tá feito aí aquele ressaltozinho, certo? Agora, vamos fazer o corte. Ele está dizendo aqui que a altura do corte é 3. E daqui para cá ela se mantém com linhas paralelas. Então, a altura do corte aqui também é 3. Tá bom? Então, para fazer esse corte aqui de 3, todo o restante do elemento aqui vai ter que acompanhar. Então, como é 3, 3, 3, vamos lá fazer o corte. Pegar aqui, ó. Vou botar aqui 3. Na verdade, ele está fazendo o corte total, né? Pelo desenho aqui, ele faz o corte total. Então, vamos começar fazendo o corte da frente, né? Para ficar mais fácil. Vamos lá. Fechar aqui, fechar aqui. Aqui na frente. Então, esse corte é alinhado com o lá de trás. Vamos selecionar bem aqui. Vamos colocar daqui para cima 3 milímetros. E aqui a gente vai ter 5 para um lado. E 5 para o outro. Vou completar aqui, ó. Deletar aqui essa referência de baixo. E vou lá fazer o corte. Que já está marcado aí no tamanho certo. É um corte de 5. Ok? E vamos fazer a mesma coisa agora aqui. Vamos pegar a linha. Vamos desenhar 3 para cima. E depois nós vamos traçar paralelas aqui, ó. Até aqui. E até aqui. Mas ela vai ficar paralela mesmo? Não sei, professor, como é que eu sei? Então a gente vem aqui e desenha mais um. 3 para cima. Vamos dar uma olhadinha de novo no desenho. Não, ele pega total, né? É a mesma dimensão, mas ele não vai pegar daqui de baixo. Então o que a gente vai precisar fazer aqui é um pouquinho diferente. Vou criar isso daqui para cá. Vou medir aqui essa altura. Então daqui para cá vai dar 7. Então se vai dar 7, posso até deletar o restante. Aí eu venho aqui e crio uma linha de 7, partindo do centro. E aí agora a gente vem da aresta até aqui. Da aresta até aqui. Fecha o sólido. Quer dizer, fecha a figura geométrica. E vamos cortar 5 milímetros. Certo? Esse daqui deu um pouquinho de trabalho, mas tá feito aí. Então, tá aí o nosso desenho, né? A gente pode utilizar aqui também para colocar ele no isométrico. E aí tem outras formas aqui, né? Tem dimétrica, trimétrica, vamos manter aqui no isométrico. E tá aí, ó, mesma forma do desenho que a gente precisava fazer. Tá certo? Então é isso. Por hoje a gente vai encerrando por aqui. E lembrem-se que vocês têm aí os 4 desenhos para me entregar. Vamos marcar para vocês me entregarem até o dia 15, tá? Até o dia 15 de dezembro. Aí eu vou passar um outro trabalho de montagem para vocês me entregarem até o dia 22, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Não é um software muito complicado. Para quem já trabalha com CAD, vê que vários elementos são iguais, vários comandos são iguais, vários comandos são comuns
a outras ferramentas de edição 3D e também 2D, né? Então, tá aí os nossos dois primeiros desenhos em SolidWorks. Tá? Esse aqui, que foi o segundo desenho que a gente fez. E esse aqui, que foi o primeiro desenho que a gente fez hoje. Tá bom? Então, bons estudos para vocês, bom treinamento aí em desenho 3D e até a próxima.